Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa provocação bem interessante para o mundo jurídico. Oi, pessoal. Veio lá do André Medeiros, da Advoco Brasil. Ele publicou um artigo, o título é ótimo. Por que VUCA e BANI não são só modismos gerenciais e você precisa se ligar? Esse título já entrega, né? Total. A ideia é a gente tentar entender por que aquela sensação de, sabe, correr atrás do próprio rabo parece que só piora na advocacia. Vamos desembrulhar essas siglas aí. Primeiro, vamos puxar pela memória o tal do VUCA. Lembra? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Sim, era o nosso caos conhecido, digamos assim. Isso. Tipo, mudança de jurisprudência do STF que vira o jogo do dia pra noite, né? A incerteza de quanto tempo um processo vai levar Ah, nem me fale. e a complexidade tributária brasileira. Aquilo ali. É quase um esporte olímpico. Fora as ambiguidades em contrato. Mas a questão é, será que o VUCA ainda explica bem o que a gente vive hoje? Ou ficou meio ultrapassado? Pois é, essa é a provocação do André Medeiros. Talvez o VUCA já não seja suficiente. O cenário que ele descreve parece ter evoluído para algo mais quebradiço, mais instável. Aí entra o BANI, que é frágil, brittle, ansioso, anxious, não linear, non-linear, e incompreensível, incomprehensible. Nossa, os termos já dão um frio na espinha. Frágil. Exato. Pensa assim, não é só complexo, é frágil. O artigo cita o caso do STF sobre correção monetária na pandemia. Uma decisão dessas, meio inesperada, pode quebrar a estrutura financeira de um escritório. É frágil mesmo. Faz sentido. E o ansioso? Acho que essa parte a gente sente na pele, né? Com certeza. Aquela pressão por prazo que parece impossível, cliente querendo tudo para ontem, é uma ansiedade constante. Tá. E o não linear? Isso é interessante. É quando uma causa pequena gera um efeito gigante e imprevisível. O exemplo do ISS sobre software que ele dá no artigo ilustra bem. Uma coisa puxa a outra de um jeito que ninguém esperava. Entendi. E o incompreensível? É o excesso, né? É tanta informação, tanta norma nova, tanto dado, tipo na pandemia, que ficou impossível acompanhar e entender tudo. A cabeça simplesmente não processa. Caramba. Então, a grande virada do VUCA pro BANI é que no VUCA, por mais caótico que fosse, você ainda conseguia, planejar um pouco, ter um mapa, mesmo que o mar estivesse agitado. Certo. No BANI, a sensação é de estar numa tempestade perfeita, sem mapa nenhum que sirva. A adaptação tem que ser quase instantânea, é sobreviver. Sobreviver à tempestade. Forte isso. E como é que se lidera num cenário desses, então? No meio desse pandemônio BANI? Boa pergunta. O artigo usa uma analogia legal. O líder como um maestro de uma orquestra que ele mal conhece. Fala em liderança adaptativa. Liderança adaptativa. E tem outra imagem que eu gostei. O líder como líquido amniótico. Sabe? Aquela coisa que amortece os impactos para a equipe não sentir o tranco direto. Gostei da imagem, mas isso não acaba sobrecarregando demais quem está na liderança? Vira um para-raio humano? É um risco, claro. Exige muito equilíbrio. E falando em equilíbrio, gerenciar o tempo fica ainda mais crítico, né? Aquela matriz de Eisenhower do urgente e importante. Já não dá mais conta, né? Pois é. Boas e velhas listas de tarefas bem organizadas e automação viram salva-vidas mesmo. O artigo até cita ferramentas como Colab para gestão de projetos. E a jurimetria também, né? Para tentar antecipar alguma coisa nesse caos. Exatamente. Tentar achar algum padrão nas decisões, por exemplo. E nesse contexto todo, a comunicação, olha, ela deixa de ser só importante, vira vital. Principalmente com o cliente, imagino. Nem se fala. É preciso ter uma escuta ativa de verdade, ser transparente ao máximo e, por favor, gerenciar as expectativas. Chega de prometer, causa ganha. Pelo amor de Deus. O marketing jurídico tem suas regras, claro, como o provimento 205 da OAB, mas o Medeiros bate muito na tecla do toque humano. Empatia, sabe? O tato. Isso nenhuma máquina substitui. E falando em máquina, chegamos na inteligência artificial. O artigo coloca bem essa dualidade. Pode ser uma carta bomba ou uma carta na manga. Perfeito. As oportunidades são óbvias, né? Automatizar tarefas repetitivas. Revisar aquele monte de documento, pesquisar jurisprudência, ferramentas como a Inspira AI, que ele menciona, para analisar texto legal.
Isso libera tempo para o advogado pensar na estratégia, né? Exato. Libera para ser mais estratégico, para cuidar do cliente e pode até reduzir custo, o que é sempre bom. Mas nem tudo são flores, claro. Claro que não. Tem o risco real de empregos sumirem, né? Especialmente para quem está começando. Advogado júnior, paralegais. É uma preocupação válida. E as questões éticas? Como fica a segurança dos dados sigilosos dos clientes? E os vieses que os algoritmos podem ter? A gente precisa de treinamento, de regras claras. E de entender que é uma colaboração, né? Humano e máquina. Isso. Não é um contra o outro. E essa realidade da IA, ela vale para todo mundo, tá? Do escritório pequeno à super banca. Não tem para onde correr. E tem mais uma ferramenta que o artigo traz que parece meio soft, mas que faz todo sentido nesse cenário Bunny. Ah, a CNV, Comunicação Não Violenta. Essa mesma. Pode parecer papo de autoajuda para alguns, mas olha, no meio dessa ansiedade toda do Bunny, saber se comunicar de forma clara e empática é ouro. Como funciona na prática? Tem aqueles passos, né? Sim, os 4 componentes. Observação, o que aconteceu. Sentimento, como eu me senti. Necessidade, o que eu preciso. E pedido, o que eu gostaria que acontecesse. Dá um exemplo rápido pra gente. No dia a dia do escritório. Claro. Imagina falar com um colega. Olha, notei que aquela petição X ainda não foi protocolada. Observação. Fico um pouco preocupada por causa do prazo, sentimento, porque a gente precisa garantir o direito do cliente. Necessidade. Você conseguiria, por favor, dar prioridade a isso até às 3 da tarde de hoje? Pedido. Muda completamente o tom da conversa, né? Menos acusatório, mais colaborativo. Totalmente. Ajuda a baixar a ansiedade e a construir confiança, tanto com a equipe quanto com o cliente. Então, pra gente ir amarrando as pontas, o cenário Bunny parece descrever melhor essa loucura organizada que a gente vive hoje na advocacia. Sim, essa fragilidade, essa ansiedade. E para navegar nisso, a gente precisa de resiliência, jogo de cintura, adaptabilidade e novas habilidades, como essa da CNV. Exato. E a inteligência artificial não é mais uma coisa do futuro. Ela já está aqui. É parte integrante desse tabuleiro. Talvez a grande questão agora não seja mais se vamos mudar, mas como a gente consegue mudar rápido bastante. Aquele velho, mas sempre fizemos assim. Esse aí virou passagem só de ida para a irrelevância, né? Com certeza. A mensagem final do André Medeiros, pelo que entendi, é bem essa. O sucesso vai vir para quem conseguir ser resiliente, para quem não parar de aprender e para quem olhar para essa incerteza toda não como ameaça, mas como oportunidade. Oportunidade de inovar, de fazer diferente. Isso. É sobre garantir a própria relevância nesse admirável mundo novo, como ele mesmo coloca no texto. E fica a reflexão final, então, baseada no artigo. Fica. A advocacia vai conseguir abraçar a IA como uma aliada de verdade ou vai ficar paralisada pelo medo do que ela pode representar? Uma escolha que pode definir o futuro da profissão. E mais, depois do Bunny, depois da IA, qual será a próxima sigla? Qual vai ser a próxima grande onda que vai exigir que a gente se reinvente para não ficar obsoleto? Fica aí pra gente pensar. Excelente provocação para fechar. Obrigado pela conversa. E eu que agradeço. Até a próxima.